desenvolvimento aqui, entendeu? Ok. Com o tempo você vai vendo. Também, do jeito que tiver. Eu acho que eu não vou dobrar tanto, não. Vou entrar, passar. Fazer teatro é bom. Fazer teatro é bom. Fazer teatro é bom. Não é? Demais. Como foi o processo de adaptação da peça? Bom, na verdade, o Diário de Anne Frank é uma obra mundialmente conhecida, né? É um diário de uma garota de 13 anos que entra no esconderijo durante a Segunda Guerra Mundial e lá vive durante fechada, ela e a família, durante 2 anos, né? E num sótão, onde ela recebe ajuda, a família recebe ajuda de outras pessoas. Na verdade, a adaptação do Diário de Anne Frank foi feita pelo Gilson Filho, e isso é mais uma visão do grupo Nuvem da Noite, que é dirigido, criado, né, e incentivado pelo Gilson Filho, que me convidou para fazer a direção de cena. E a história de Anne Frank realmente não dá muito para falar, porque é uma história bastante conhecida e o público que vem ver Anne Frank, evidentemente, vem já sabendo a história, mas o público gosta, né? O ser humano gosta de ouvir histórias, gosta de repetir histórias, gosta de contar histórias, e nada melhor do que uma história tão comovente, tão trágica, tão cheia de lições como a história de Anne Frank. Esse realejo tocando lá embaixo. Ike, eu já não sou mais o mesmo homem que você conheceu, Ike. Hoje eu sou um velho, atormentado. Todo sofrimento. Oh, não, Sr. Frank. Não foi sofrimento. A rigor, não se pode dizer que tenhamos sofrido. Esse processo de preparação de um tema tão consistente, como que procedeu? Como que foi para você? Como eu digo, as técnicas tradicionais de teatro. Teatro é uma arte que tem aproximadamente 2.500 anos, então a gente vem aprendendo algumas coisas nesse tempo. Mas, de qualquer forma, a gente fez análise de texto, evidentemente, muita leitura, trabalho corporal, que, aliás, com o Regis, que está aqui, que também faz parte do elenco, fizemos o trabalho vocal com a Paula, que também está no elenco, e é isso, basicamente, o processo é aquele de sempre, né? À medida em que a gente vai avançando na compreensão do texto, a gente vai buscando a emoção necessária para transformá-la em técnica, para passar realmente o espetáculo com emoção para o espectador. Peço desculpa pelo atraso. Tinha muito policiamento nas ruas e nós tivemos que dar uma volta enorme. Foi um milagre não nos terem prendido. Camila, fala e conte-nos um pouco como que foi esse processo de preparação, como que é interpretar Anne Frank. É um processo que não é tão fácil assim, por conta de ser uma personagem que não é bem uma personagem, né? É uma menina que é real, né? Então é muito mais complicado falar da história de alguém que realmente viveu tudo isso, que tem um contexto tão vasto, tão grande quanto o Holocausto, né? Toda a história dos campos de concentrações. Então, assim, é um pouco complicado quando não é um personagem de ficção, que você pode remontar várias vezes a partir da sua visão. E com a Anne é um pouco diferente, porque foi uma menina, exatamente o que eu estava falando, que existiu. Então, para mim, foi um pouco mais complicado nesse ponto, porque é um processo muito delicado, pelo menos na minha criação, né? Eu tentei ser bastante cautelosa, e por conta da idade. Ela tem 13 a 15 anos e eu já tenho um pouquinho a mais. Então, viver esse universo, saber desse universo, de como escrever um diário, de como ficar presa nessa idade, que é uma idade que quer ter liberdade, quer ser livre. Então, foi um processo bem cauteloso e eu pretendo continuar assim, sempre pesquisando, em busca, mas sempre com esse zelo, né? Vamos dizer assim, até uma ternura com essa personagem, porque é uma personagem real, né? Não é ficção. Ela é formidável, não é? Mas procura porque tem mais. Papai,
Um diário. Eu nunca tive um diário. Eu sempre sonhei com ser um. E eu preciso de um lápis. Lápis, eu já sei. Eu vou até o escritório ganhar um. Pare, pare! Qual a sua visão em relação a esse período, em questão à tolerância e também ao preconceito que tinha nessa época? É o que a gente vive hoje, praticamente, né? Em tempos modernos. Só que naquela época era por causa de uma religião. Hoje é por tantos outros fatores, que sempre existiu, na verdade, né? Só que aí tem um foco maior por conta da religião, que são os judeus, né? Da religião judaica. E hoje em dia continua a mesma coisa, não mudou-se muito, né? O ser humano ainda tende a ter os mesmos erros preconceituosos de religião, seja de cor, seja de opção sexual. Então hoje ainda continua tendo esses mesmos preconceitos. Então acho que está bem atual até. Eles cercam um quarteirão e revistam casa por casa. As crianças, ao chegarem da escola, não encontram mais seus pais. Centenas são deportados. Alguns conhecidos de vocês. Os Wallenstein, os Belson. Os Wagner, nossos vizinhos. O senhor os conhece? Sabe onde estão? Acho melhor deixarmos esse assunto para depois. Todos nós temos muitas perguntas a fazer ao Sr. Lúcio, mas com certeza ele quer se arrumar antes do jantar. Marina, nos conte como que é fazer a mãe de Anne Frank. A mãe de Anne Frank é complicado, porque a mãe judia, tudo é os filhos para ela. Ela é uma mãe que tem que manter a postura, e por ela ser ortodoxa, então ela não aceita certas coisas da Anne, porque a Anne é bem já evoluída. Então ela sempre tem que estar com uma educação rígida com as filhas, principalmente com a Anne. Para você, fazer a irmã? Como a Camila falou, né, são personagens reais. Então é muito difícil você não tentar imaginar como que era lá, né, como que ela era lá. E a Margot, ela é muito diferente da Anne. Ela é mais retraída, ela engole mais, né? E eu sou uma pessoa mais extrovertida do que a Margot. Então foi um pouquinho difícil para mim, porque eu preciso segurar a energia, que a energia da Margot é bem para dentro e não para fora. Acendamos essas velas nesse Hanukkah para celebrar os grandes e memoráveis feitos levados a cabo pelos macabeus. Eles lutaram contra a indiferença, a tirania e a opressão. Restauraram e devolveram o nosso tempo. E nem a lua à noite. O Senhor te preservará de todo o mal. Ele protegerá a sua alma. Ele guardará e vigiará todos os seus passos, agora e para sempre. Amém. Como que era a relação das duas, na sua concepção? Na minha percepção, elas eram muito unidas, mas a Anne, ela tinha uma vontade de expor muito suas ideias, de discutir, e ela era muito mais moderna do que a Margot, porque a Margot, ela era muito judia, ela seguia fielmente tudo que o judeu pregava. Né, prega até hoje, né? E a Anne, ela já tinha um pensamento um pouquinho diferenciado. Então, a Anne, às vezes, não confiava muito na Margot em certos assuntos, porque ela achava que a Margot era muito séria. Então, essa é a diferença, apesar de elas serem muito unidas, né? Certo. Define para nós Anne Frank em uma palavra. Uma palavra? Vida. Ela tinha muita vida. Vida, luz, vontade mesmo de abraçar o mundo e transformá-lo. Ela conseguiu transformar? Conseguiu. Consegue até hoje. Consegue até hoje. Depois pediu um aumento de salário. 20 florins a mais por semana. Ah, chantagista! Sabe o que estou pensando? Ele é o ladrão daquela noite. Por isso sabe da nossa presença aqui. Faça o seguinte, ofereça metade. Logo nós ficaremos sabendo se é chantagem ou não. Isso pode ser tudo coisa da minha imaginação, mas na situação atual desconfio de tudo e de todos. Telefone. Anne Frank em uma palavra. Em uma palavra, pode ser até mais, esperança e vitalidade, porque a própria frase dela já diz, eu
quero ficar viva até depois da minha morte. Então ela traz isso, vitalidade e esperança. Você se identifica com Anne Frank? E em que ponto, em que momento? Eu me identifico em muitos momentos. Falar demais é um deles. Essa esperança, essa vontade de expor as coisas que sente, tanto que faz teatro, né? Essa vontade de ser atriz tem muito a ver com Anne Frank, que é essa vontade de escrever, de pôr pra fora, de querer conquistar o mundo. E eu acho que todo ator e toda atriz tem um pouquinho disso, ou bastante, de querer viver, de querer buscar, de querer passar informação, de querer deixar uma marca, de querer estar atual, trazer uma atualidade com as suas ideias, com seus pensamentos. Eu acho que isso eu tenho muito a ver com a Anne. Eu tenho essa vontade, né? Talvez ela tenha mais essa vitalidade do que eu, no sentido de ser uma garota de 13 anos e já tinha esse pensamento, né? E numa época que foi. Mas eu me identifico com isso nela.